Continuando, pretendo apresentar o meu argumento contra o ceticismo, contra o argumento cético e o argumento anticético. Mas, para tal, há um longo caminho, começando com uma distinção entre o sentido inerente, usual, e o sentido aderente das hipóteses céticas. Há muitas respostas ao ceticismo. Putnam, Dretske, Nozick, de Rose e outros mais. E por vezes são extraordinariamente brilhantes e imaginativas, como a de Dretske. Agora, no que se segue, eu apresentarei a minha, que é um longo espaguete argumentativo, cansativo e pouco imaginativo. Mas há um diferencial entre a minha resposta e as outras. É que a minha está certa e as outras estão erradas. Ou, mais cautelosamente, a minha ao menos parece mais correta. Além disso, a imaginação pode ser inimiga da verdade. Finalmente, a razão é, ao meu ver, metodológica. Minha resposta não é tirada do chapéu como o mágico que tira o coelho, mas gradativamente elaborada com base no melhor da nossa herança filosófica, de Descartes a Stuart Mill, de Wittgenstein a Carnap. Vê-se um pouco mais quando se está sentado sobre o ombro de gigantes. Então, não há nada de espetacular ou de especial nisso que eu vou fazer. Eu fui motivado, primeiramente, pela famosa, mas problemática distinção de Carnap entre questões de existência interna, isto é, das entidades que pertencem ao sistema, e questões de existência externa, relativas à existência do sistema enquanto tal. Exemplos podem explicar isso. Considere o sistema dos números naturais. Uma questão interna é: existe o número 2? Existe o número 0? Existe o número 6? Essas são questões internas, né, de membros desse conjunto. Ou da série. Já a questão de existência externa é: existe o sistema infinito dos números naturais? Para Carnap, a primeira questão é possível responder através de critérios, enquanto que a segunda questão é um pseudo-problema metafísico para o qual não há uma resposta racional criterial. Bom, o que nos importa é o sistema do mundo externo. O sistema do mundo externo é o que ele chama de Dingewelt, ou mundo-coisa, que para Carnap nós podemos claramente distinguir aqui questões de existência internas e a questão da existência externa. Questões de existência internas são da realidade ou da existência de coisas dentro do mundo. São questões internas da existência, como, por exemplo, se esse computador existe, se ele é real, ou se o Cristo Redentor é real, ou se Papai Noel é ou não é real, se ele existe ou não. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa. É falso que Papai Noel existe. Então, essas são as questões de existência interna e são as que interessam ao homem comum. Nós temos também a questão da existência externa, do mundo externo como um todo. Essas questões de existência externa, elas aparecem no contexto cético. E elas são importantes nesse contexto, como a de querer provar que uma hipótese cética é falsa. Exemplo, que não somos cérebros na cuba ou almas enganadas pelo gênio maligno. Nesse caso, o mundo externo não seria real, se elas fossem verdadeiras. Como eu disse, para Carnap há critérios para decidir questões internas de existência. Ele fala de situar a entidade dentro do sistema entre outras entidades ditas existentes. Por exemplo, esse computador
ele seria situado no conjunto das entidades do mundo externo e por isso seria real, existentes como resposta a uma questão interna. Mas, pensa ele, não há critérios para decidir questões externas. Essa seria uma pseudo-questão metafísica e trata-se aqui apenas de um fiat, da decisão nossa de aceitar o sistema por razões práticas. Por razões práticas eu aceito que o mundo externo existe, que ele é real. Por razões práticas eu aceito o sistema dos números naturais e assim por diante. Mas aí é uma fraqueza peculiar da resposta de Carnap, porque não é por razões práticas que a gente decide que o mundo externo existe, é porque ele se impõe a si mesmo. Assim, filósofos como Barry Stroud e Strawson e ainda outros notaram que isso é questionável, essa solução, essa resposta de Carnap, por considerarem que nós não temos dúvida alguma de que o mundo externo é real. Não é uma questão prática. A realidade do mundo externo se impõe a nós, queiramos ou não. Isso é o que eles perceberam. Agora, mesmo que a distinção carnapiana não seja adequada, nós sentimos que há algo de verdadeiro nela, que há uma diferença e que ela aponta para dois sentidos da palavra realidade. Um sentido que é usual, que eu digo que esse computador é real, e outro sentido que é no contexto cético, de eu deixar de ser um cérebro na culpa ou uma alma enganada pelo gênio maligno. E existem alguns indicadores dessa diferença. A questão interna da existência, eu posso dizer em inglês das coisas reais que elas são actual. A palavra actual é intraduzível, mas no sentido B de questões externas, se digo que o mundo não é real, isso não implica que ele deixe de ser actual. O mundo do cérebro na Cuba continua sendo actual, apesar de não ser real. Mas ele é real no sentido de actual. Então aí vocês veem uma separação entre dois sentidos de realidade. A realidade da dor é bem presente para o cérebro na Cuba, bem como a das coisas ao seu redor, mesmo que em outro sentido o seu mundo seja irreal. O outro indicador da diferença semântica é que em questões internas, ou similares às internas, eu posso dizer que as coisas reais possuem realidade. Esse computador ele possui realidade, enquanto que as coisas não reais, como ilusões, não possuem realidade. Agora, no uso no contexto cético da questão externa, o mundo pode não ser real, o mundo cérebro na Cuba, e mesmo assim possuir realidade. Eu posso dizer que o mundo da alma enganado pelo gênio maligno possui realidade, mas não é real, no outro sentido da palavra realidade. Então o mundo da alma cartesiana enganado pelo gênio maligno possui toda a realidade com a qual estamos acostumados. Em uma distinção que objetiva resgatar o que existe de correto na distinção carnapiana, eu chamarei o primeiro uso ou significado da palavra realidade, ou existência, o uso da realidade como actuality, ou que eu posso dizer que possui realidade, como a realidade ou existência externa no sentido inerente. E ao uso da palavra realidade no contexto cético, em que não vem em questão o problema da actuality ou de possuir realidade, a realidade ou existência externa terá um sentido que eu chamo de aderente. Eu quero analisar a seguir os critérios para atribuições de realidade inerente e aderente, de modo a dar uma base sólida a essa distinção, que até agora só foi indicativa. E eu começarei com a primeira aplicação da palavra, que é a usual, que é do sentido inerente da palavra realidade. E isso nos proverá de uma prova do mundo externo,
prova definitiva do mundo externo. E só no final eu irei mostrar que o argumento cético, bem como o argumento anticético, resultam de um equívoco baseado nessa ambiguidade. Então, acho que vamos parar por aqui e continuar com uma análise dos critérios para atribuição de realidade no sentido